primeira impressão na leitura do texto pode ser um pouco, para quem não conhece, e até mesmo para quem já conhece, já está familiarizado com o texto, deveria ou é um pouco assustador, né? Que ossos e ossos secos, cadáver, muitas vezes eles nos assustam, né? Não sei quantas pessoas já tiveram, não diria o privilégio, mas a oportunidade de fazer a exumação dos seus queridos, dos seus familiares, que é necessário fazer, né? Porque vai sobrar só os ossos para depois eles encaminharem para o ossário. Então é difícil, não é fácil você acompanhar, porque você tem que acompanhar essa exumação. Eu acompanhei do meu pai, da minha mãe, dos meus avós. É um negócio bem desagradável, o cheiro ele é insuportável, né? Isso é você falando às vezes de, sei lá, 1, 2, no máximo 5 corpos. Mas aqui Ezequiel ele tem uma visão de um vale de ossos seco. E a gente vai perceber que ele fica aterrorizado, ele fica assustado, ele é impactado com essa visão. Vamos ler do 1 até o 14. A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntaram cada um, osso a seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou nele, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na própria terra, na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Amém. Deus, nós estamos diante da Tua palavra, profetizada há muito tempo, sobre as questões de que nós só podemos viver por causa do sopro do Espírito.
Isso tanto fisicamente, carnalmente, como principalmente, ó Deus, espiritualmente. Nós dependemos do Teu Espírito de vida, do sopro de vida, e dependemos também do Espírito Santo, que nos convence dos nossos pecados e nos dá uma nova vida em Cristo Jesus. Portanto, Senhor, ajuda-nos a entender esta mensagem, que apesar de ser feita e acontecido há muito tempo, ainda ela é para nós algo que nós precisamos. Ela é atual, ó Deus. Nós te louvamos e rendemos graças e pedimos neste momento a tua unção. Amém, Senhor. Eu fiquei pensando aqui, lendo algumas coisas e observando nas leituras, qual é a doutrina, qual que é o ensino deste texto. E como ela acontece numa proporção grande entre muitos ossos, simbolizando muitas caveiras e o cadáver, e que ela está numa superfície de um vale, e Deus faz com que ele se torne novamente em ser humano, em vida. Nada mais podemos entender do que isto é o juízo final, a ressurreição que acontecerá nos últimos dias, que vai acontecer maciçamente, ou seja, todos passarão pela ressurreição, para a condenação, longe e distante de Deus, e para estar com Ele eternamente, gozando para sempre da eternidade. Então essa é a ideia da doutrina, a doutrina da ressurreição, e ela simboliza naquilo que Cristo fez por nós, se levantando também dos túmulos, e nele Ele nos deu vida, como diz o cântico, Ele morreu a nossa morte para que nós tivéssemos a sua vida, para que nós tivéssemos vida. Vamos ver algumas questões aqui, que nós podemos tirar para a nossa edificação e para o nosso entendimento. Primeiro aqui que nós podemos observar, eu coloquei essa introdução, é que Ezequiel, ele não foi levado a um pomar. Ezequiel, ele não foi levado a um bosque, ou a um pasto verdejante, ou até mesmo para junto das águas de descanso, como relata lá o pastor das ovelhas, Davi. Não, ele foi levado por um vale de ossos secos. E a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui, o tema nosso é a esperança em Deus. Se existe esperança, é porque em algum momento, em algumas situações, ou até para muitos e alguns, toda a sua vida, existe a desesperança. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar aqui: total desesperança. No versículo 1 e 2, nós podemos perceber essa desesperança. No entanto, que Ezequiel, o profeta, ele faz uma pergunta, Deus faz uma pergunta a Ezequiel, ao profeta: podem esses ossos reviver ou a ter vida novamente? Porque o quadro era um quadro caótico, desesperador. Então Ezequiel, ele foi levado para pregar para ossos num vale de morte. Ele foi levado para pregar num vale
de morte. Diante da visão terrível daquela sepultura gigantesca, enorme, ele não conseguiu ver, ele não conseguiu atinar ou perceber ou evidenciar uma fagulha de esperança. Que esperança ele poderia ver e ter diante de um quadro tão catástrofe, tão difícil, tão desesperador? Ele não conseguiu ver nenhuma fagulha de esperança. Não havia nenhum sinal de vida no vale de ossos secos, nenhum sinal de vida. E aí nós podemos então analisar aqui alguns aspectos, ou pelo menos 3 aspectos dessa situação que o profeta Ezequiel é confrontado. O primeiro aqui que nós podemos observar era a quantidade de ossos, o número de ossos existente. Ezequiel fala, vale que estava cheio de ossos, está aí no versículo 1. A quantidade dos ossos surpreende o profeta ao ponto dele ficar espantado com o número e a quantidade de ossos. Eram muito numerosos, ele relata, eram muito numerosos. A visão sugere o resto de uma grande catástrofe. Então, o primeiro aqui é a quantidade que ele observa de ossos. A segunda coisa que nós podemos observar aqui é aonde esses ossos se encontram, ou onde esses ossos estão. Eles estão espalhados sobre a superfície do vale. Quer dizer, eles estão espalhados sobre a superfície. Foram deixados lá, foram jogados lá, ou foram numa fuga, eles na morte ou numa situação de perseguição, eles ficaram pelo caminho e foram deixados lá. Então, essa é a outra situação que nós podemos observar aqui, o lugar onde eles foram deixados para o apetite de animais. Animais iriam se aproveitar daqueles cadáveres. Aves, nós temos aves que se alimentam de coisas podres, de carnes podres, de carne que nós podemos observar e perceber que tem animais que gostam desse tipo de alimento. Então foram deixados para os animais. Ezequiel, como sacerdote, profeta, ele sabia, ainda mais sendo israelita, judeu, ele sabia e dava muito valor para um tratamento adequado para aqueles que eram mortos. Então Ezequiel sabia da importância de fazer um enterro digno, um enterro honrado. E aí isso aí choca ele percebe que os corpos estão lá jogados numa superfície. Ver os restos mortais de seu povo era motivo de profundo pesar e lamento. Então ele se lamentava com essa situação. E um terceiro e último constatação que nós temos aqui é o estado em que esses ossos se encontram. Ele fica surpreso pela extrema secura em que os ossos estavam ou se encontravam.
era muito seco. A Bíblia, a palavra de Deus diz que eram muito seco, o que indica que as pessoas tinham sido mortas há muito tempo, ou seja, eles estavam ali já há muito tempo. No entanto, que só restaram os ossos, a carne, a pele, os olhos, o cabelo. A Bíblia não relata só sobre os ossos estavam muito secos. A imagem ilustra a desesperança expressa no versículo 11. Então o versículo 11 retrata e diz a respeito dessa desesperança. Então o versículo 11 de Ezequiel diz o seguinte: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Quer dizer, ele não tinha esperança, porque se existe, como também muitos acreditam, que quando a gente morre aqui na terra, nós estamos sendo exterminados, tudo acabou, nós estamos sendo exterminados, e nós não temos alma nem espírito, porque vamos ser tudo exterminados. Essa era a sensação do profeta, a sensação que ele tinha, foram todos exterminados, por isso a desesperança do profeta. Nenhum sinal de vida permanece neles. O texto não diz qual é a origem, o texto não fala sobre a origem desses corpos, mas alguns comentaristas, e nós também podemos entender, que esses corpos eram os corpos fugitivos de Israel, de Judá, quando eles foram atacados pelo rei Nabucodonosor. Porque quando Judá foi atacado, muitos conseguiram fugir, muitos morreram de fome, porque houve um cerco e nada podia entrar de alimento. Chegou um momento que eles não tinham o que comer, muitos morreram de fome e sede. Então, essa perseguição dada pelo rei ocasiona essa matança, né? Que foram pessoas que foram mortas pela espada, por fome, por morte, violência e por violência. Então, esse era o quadro, essa era a situação, esse era o desespero que se encontrava o povo de Israel. E Ezequiel, ele teve essa visão e ele se angustiou. E às vezes eu fico pensando em nós como igreja, aonde que a gente se encaixa? Como povo de Israel, e nós somos Israel espiritual, qual é o tipo de vida que nós estamos tendo? Aonde que nós nos encontramos? No vale de ossos secos? Lá no final do texto a gente vai falar alguma coisinha também sobre a sepultura. Você vai estar morto numa sepultura? Qual é a nossa condição? Nós vamos ver mais para frente sobre isto. E por que também que Ezequiel, além de ele saber que era o povo de Deus, e aí ele tem o conhecimento, e de repente ele poderia até fazer uma pergunta, ou quem não conhece a palavra de Deus poderia perguntar: por que eles não foram devidamente sepultados? Talvez essa seja a pergunta que está ecoando aí na mente de vocês. Por que eles não foram sepultados? Por que eles não ganharam enterro digno? Lá em Deuteronômio capítulo 28, tem algumas maldições que Deus, eu diria até que decretou por causa da desobediência. E uma dessas
dessas punições, uma dessas maldições, está lá no versículo 26 de Deuteronômio capítulo 22, que diz o seguinte: o teu cadáver servirá de pasto a todas as aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém haverá que os espante. Então, lá em Deuteronômio 28, por causa da desobediência, existe algumas maldições. E aqui está sendo aplicada essa maldição. Se o povo estava fugindo, eles estavam fugindo porque eles tinham desobedecido ao Senhor. O cativeiro acontece porque Deus quer mostrar ao povo a desobediência. E esses que fugiram do cativo, conseguiram fugir, eles também receberam a punição. Eles não foram para o cativeiro, mas eles receberam a punição por causa da desobediência. E a desobediência foi essa. Eles deixaram ali para ser comido por besta fera, por animais, por aves, porque essa era a maldição que Deus tinha determinado, dado e dito para que isso acontecesse. Então foi por isso que eles foram largados ali, sem nenhum tipo de socorro e atendimento. Então esta é o primeiro quadro, o quadro da desesperança, o quadro em que nós podemos analisar que sem Deus não há esperança, sem Deus não há como nós termos garantia de nada. Tudo está em Deus, tudo vem de Deus, tudo procede de Deus, e nós dependemos dele para tudo, e principalmente para termos esperança. A segunda coisa que nós podemos verificar aqui no texto é que a única resposta para o desespero, a única resposta para o desespero, esse é o segundo ponto, a única resposta para o desespero. Por isso a pergunta de Deus: podem esses ossos reviver? Essa é a pergunta de Deus para o profeta Ezequiel. Profetas como Elias, Eliseu, eles foram instrumentos de Deus para ressuscitar pessoas. E isso acontece em dois momentos, né? Na viúva, alguém lembra que viúva que é essa? Sarepta, né? Viúva de Sarepta. Ele ressuscita o filho dela que tinha sido morto. Ele ora, ele se deita em cima do corpo e ele ganha nova vida. E aí tem uma outra passagem também, parece meio semelhante, parece meio igual, que acontece com Eliseu e Elias. É a morte também de uma mulher, esta era casada, aonde ele passava, se hospedava ali por alguns dias, quando ele ia até essa cidade, e o filho dela também morreu, e Eliseu fez o mesmo procedimento de Elias, ele deitou sobre esse cadáver. Mas agora, o que me chama muito a atenção é que a resposta para a esperança vem de Deus, realmente vem de Deus. Deus é que pode dar vida, Deus ele é autor da vida, Deus é que ressuscita, não é o homem nem é o profeta. Isso nós podemos constatar lá em Reis, segundo Reis,
capítulo 13, versículo 21. Esse versículo, ele é tremendo, ele é assustador, ele é marcante. Ele diz o seguinte: e sucedeu que enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando. Então largaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Alguém morto, alguém cadáver. Ele era profeta, já estava morto, foi jogado morto lá, nem sei se ele é judeu, se é gentil. O fato que só ele tocar em alguém que já estava morto, não sei quanto tempo, um cadáver, ele reviveu, ele se colocou em pé. Isso significa que Deus é o autor da vida, Deus é que ressuscita, Deus é que põe o homem em pé, Deus é que salva, Deus é que converte, Deus é que vai atrás, Deus é que tem a iniciativa. E se a gente lê a Bíblia, ou quem acompanha a Bíblia, sempre vai perceber isto, que Deus é que tem sempre a iniciativa em tudo. Quando Adão peca, ele foge juntamente com Eva, e é Deus que vai atrás deles. Eles fogem e se escondem. Eles não poderiam vir de encontro com Deus e deixar que Deus o confrontasse? Não, é Deus que vai atrás deles. Então esse texto, ele é muito profundo, ele é muito forte, porque a gente percebe que é Deus que dá vida, é que Deus é que nos regenera, é Deus que dá o avivamento, é Deus é que vivifica, é Deus que edifica, é Deus, tudo é Deus quem realiza e faz em nós. Mas a situação aqui é diferente. O que Ezequiel vê são ossos abandonados sobre a superfície de um vale por longo tempo. E a sua resposta é: Senhor Deus, Tu o sabes. Ele tinha essa consciência. Ele sabia que tudo vinha de Deus. Ezequiel reconhece que nada podia fazer para os cativos. Já tinham perdido a esperança. Então Ezequiel deposita toda a sua esperança em Deus. É isso que ele faz, ele deposita em Deus a sua esperança. Em quem você tem depositado a sua esperança? Quem é? E em quem é que você vai ter refúgio? O refúgio seu está firmado em quem? A nossa esperança tem que estar sempre em Deus. Os cativos já tinham perdido a esperança, e Ezequiel depositava a sua esperança em Deus. E aí ele diz: se Deus quiser, os mortos se levantam. Se Deus quiser, os leprosos ficam limpos. Se Deus quiser, o paralítico anda. Se Deus quiser, o bêbado vai ser curado. Se Deus quiser, o bêbado fica sóbrio. Se Deus quiser, o dependente químico será curado, transformado. Se Deus quiser, o dependente químico será recuperado. Se Deus quiser, o assassino, se Deus quiser, o corrupto, se Deus quiser, o ladrão, se Deus quiser, a mulher adúltera, se Deus quiser, a mulher
que abandonou os seus filhos. Se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser, todos cairão em arrependimento diante da cruz de Cristo. Se Deus quiser, tudo pode acontecer. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Sara riu quando o anjo disse que daqui a um ano ela daria à luz a um filho, alguém que era estéril, alguém que já era avançado de idade, o marido que já era, bem idoso. E o milagre aconteceu, ela teve filho, deu à luz e a promessa. E aí você vai perceber que Rebeca era estéril, ela tem filho de gêmeos. E assim vai, a gente percebe a ação e Deus querendo, e Deus realizando, e os milagres vão existindo e vão acontecendo, porque Deus quer que isto aconteça. Deus quer que isto aconteça. E terceiro e último, apenas Deus tem os recursos. Então, para que as coisas aconteçam, e para que Deus haja, e que para Deus não fique com a sua mão encolhida, para que Ele possa esticar a mão, para que Ele possa te usar, para que Ele possa alcançar você, é necessário de recursos. E só existem 2 recursos, nada mais do que isso. 2 recursos que nós podemos verificar e perceber na palavra dele aqui. Existe apenas 2 recursos. O primeiro recurso é a palavra de Deus. O primeiro recurso é a palavra de Deus. Aliás, por causa da palavra de Deus, nós tivemos algumas mudanças desde a época do rei, que realizou uma reforma, até a reforma protestante e algumas outras reformas, foi por causa da ação da palavra de Deus. Então, quando o rei encontra a palavra de Deus, apesar da reforma que ele estava realizando, ele percebe que ainda precisava fazer e realizar muitas coisas. Depois, quando acontece a reforma e é encontrado um trecho da palavra de Deus, o justo viverá pela fé, aonde João Calvino, ele encontra essa palavra, ele percebe que não é tudo aquilo que a igreja vinha fazendo que iria fazer com que Deus agisse. Era necessário realmente de uma reforma. Então, anunciar a palavra de Deus se faz necessário. Houve um ruído no vale de ossos secos. Então, quando Deus disse para Ezequiel: olha, profetiza. E ele vai e prega para aquele vale de ossos secos. Ele poderia falar: mas Senhor, o que vai acontecer aqui? Está tudo aí, são tudo defunto, cadáver, nem carne, nada existe mais. O que vai acontecer se eu profetizar aqui? Deus mandou, ele é a boca do Senhor, ele foi e pregou. E quando ele fica abismado, quando menos ele se dá por si, você percebe, os ossos começam cada um a encontrar o seu corpo. Já imaginou esse quadro? A pessoa mais alta de 2 metros, com ossos enormes, vai e encontra o corpo dele. A
pessoa menor, né? Não vou chamar o Luiz de baixinho, mas ele é um pouco menor, né? O osso vai encontrar ele, é nesse aspecto, é nesse sentido. O corpo de um osso feminino vai encontrar a mulher, o osso de um corpo masculino vai encontrar o homem. Isto é a ação de Deus, é Deus agindo para que cada um encontre o seu lugar, cada um encontre o seu corpo. E mais do que isso, as coisas começam a acontecer, que nesse corpo começa a ter carne. Não sei de onde vem, de onde surge, como que acontece, mas o corpo começa a ter carne, e em seguida começa a ter pele, e a pele e a carne vão se juntando para formar uma pessoa e um homem, ou uma mulher, ou uma criança. Isto vai acontecendo com a ação poderosa da palavra de Deus, agindo Deus, quem impedirá? Mas eles ainda não têm vida. Sabe aquele boneco que Deus construiu lá no Éden? Aqui Deus relata toda a estrutura desse corpo. Lá não, Deus faz um boneco, e um boneco só vai ter vida quando Deus sopra nele o seu espírito, o espírito de vida. E é isso que acontece também no vale. Depois de Deus formar o homem está lá inerte, está lá passivo, sem ação, sem reação, sem movimento. É necessário que o Espírito de Deus venha dar vida para esse ser. Adão só tem vida quando Deus sopra nas suas narinas o fôlego de vida de Deus. Aí os ossos começam a se bater, há um movimento, as peles vêm, a pele vem, os tendões se ajuntam, e o homem é formado. E aí, por fim, esses corpos recebem, eles são reavivados. Aí o profeta se espanta, porque a promessa do Senhor se cumpre diante dos seus olhos. Pregar aos ossos secos, irmãos, não é nenhum desperdício, não é nenhuma perca de tempo. Pregar para as pessoas, às vezes você ou nós podemos pensar, como que aquele indivíduo lá que fez isso, fez aquilo, estrupou, matou, Deus não vai alcançar ele nunca, jamais. Eu sou mais comportado, eu vou da casa para o serviço, do serviço para casa, talvez eu seja mais fácil de ser alcançado. Ou você fala, vou pregar para aquele lá parece um pouquinho mais santo, ele tem um procedimento de vida mais padronizado, mais adequado, ali Deus vai agir e eu vou poder falar mais educadamente com ele. Não é assim, irmãos, não funciona dessa maneira, não funciona assim. Nós temos que pregar, tempo e fora de tempo. É Deus quem alcança as pessoas e vidas. O Senhor fala e as coisas acontecem. Há poder na palavra de Deus. Algumas audiências ou algumas pessoas são como vale de ossos seco. Eles são frios, eles são gelados, eles não têm sensibilidade, eles não conseguem ouvir a respeito de Deus, a respeito da sua palavra, a respeito do agir de Deus. Algumas pessoas são indiferentes às coisas que Deus pode fazer e realizar. Anunciar a palavra de Deus, nós devemos fazer. Anunciar a mensagem de Deus é a mensagem que nós temos que anunciar, porque é mensagem de vida. A Bíblia diz que o sopro sopra onde quer.
Então, nós temos que pregar, porque o sopro, ele vai acontecer e vai existir. Então, o profeta, ele anuncia a palavra de Deus. E segundo ponto aqui é o Espírito Santo. Você pode pregar, você pode ser eloquente, você pode estruturar bem o seu sermão, você pode ser uma pessoa que se prepara para essa mensagem, mas se o Espírito não agir, não trabalhar, não direcionar, não converter, sua mensagem ele não tem sentido nenhum, ele é vão. Ele é vão, totalmente vão. Então o Espírito e a palavra, eles andam juntos, eles caminham juntos, eles fazem essa ação de Deus de dar vida às pessoas. Então a pregação sozinha, ela não funciona. O Espírito do Senhor faz com que as pessoas conheçam a respeito da sua salvação. É o Espírito que converte o ser humano. É o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então nós temos que nos colocarmos diante da palavra de Deus e diante da ação do Espírito Santo para poder gerar vida, para que as vidas sejam alcançadas. Então a ação soberana de Deus, através do teu Espírito, é que vai converter as pessoas. Se é soberana, a gente não sabe de onde vem, nem para onde vai. João que fala isso lá em João 3, eu acho que versículo 8. Os irmãos sabem, é um versículo bastante conhecido. O vento sopra onde quer, ouve, escuta a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3, versículo 8, é isso mesmo. Então é uma ação soberana de Deus. Você não sabe de onde o vento vem e nem para onde ele vai. Assim é a ação do Espírito, assim é a ação de Deus na vida daqueles pela qual você vai pregar. E concluindo, finalizando, irmãos, tem um versículo, acho que é o versículo final, a parte B, de Apocalipse 3, que diz sobre Jesus para a igreja de Sardes: tem o nome de que vive e estás morto. Tem o nome de que vives. Quem vive? Jesus. Mas você está morto. A igreja de Sardes, você está morta. Nós temos o nome de quem vive, mas nós estamos como? Como que nós nos encontramos? Existe uma diferença importante entre o que fazemos e o que de fato nós somos. Existe uma diferença grande e importante do que nós fazemos e o que de fato nós somos. O que chamamos de reputação e caráter é o que nós devemos ver e analisar. A reputação é a fama da pessoa, é a fama que a pessoa leva, que ela carrega com ela. Essa é a reputação dela, má, ruim, essa é a fama dela. Agora, o caráter
é a essência real da pessoa. A essência real da pessoa. O que ela é quando ninguém a vê. Essa é o caráter da pessoa. O que ela faz, o que ela realiza, quando ninguém está olhando para ela. Agora, Jesus, ele conhece o nosso coração, o nosso íntimo. Ele sabe quem você é, se você tem ética, você tem caráter, ou se você é uma pessoa que tem somente fama. Isso que estava acontecendo com a igreja de Sardes. Ela era uma igreja que tinha fama. A igreja de Sardes era uma igreja que tinha vida e que vivia ativamente. Ativamente. Ela ia para o culto, eles iam para o culto, eles seguiam a agenda da igreja, tudo certinho. Eles faziam tudo isso. Eles faziam tudo isso. Era uma igreja ativa, era uma igreja viva. Mas Deus conhecia aquela igreja. Deus conhecia aquela igreja. E Deus chama aquela igreja de morta. Como que nós somos? Nós estamos mortos? Nós estamos ativos? Nós temos uma boa reputação? Porque a reputação, pelo que percebe, é o exterior, não o interior. Cuidado. Cuidado, porque Deus conhece o interior e o exterior. Jesus conhece. Nós precisamos ter uma vida marcada pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus. Então que o Senhor nos dê vida e que Ele nos ajude para que nós possamos sermos cheios da sua graça e do teu Santo Espírito. Amém.